do Senhor adolescente. É um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez para compartilharmos ensinamentos sobre a palavra do Senhor. Vamos orar então para iniciar este momento. Senhor Deus, Pai, na Tua presença, ó Senhor, estamos para Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio, ó Deus, de escutarmos, ó Deus, pregarmos a Sua palavra. Venha estar conosco, venha nos dar discernimento, venha nos dar graça. Venha suprir, ó Deus, todas as nossas necessidades e todas as nossas falhas, ó Pai. Para que o perfeito entendimento do que o Senhor deseja ministrar, ó Pai, esteja ao alcance, ó Pai, de todos. Em nome de Jesus, amém. Já nesse momento também eu já faço o momento do ofertório. Aqueles que se sentirem à vontade, por favor, contribuam. No seu vídeo está aparecendo as contas da igreja e também o PicPay. Então, sinta-se à vontade para, nesse momento, ofertar à casa do Senhor. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem como textuário: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Nós iremos retomar esse textuário e o contexto em que ele se encontra na Bíblia. O título da lição: a dimensão presente e futura do reino. Então, só frisando que essa lição de número 10, compõe a revista Jesus e o Reino de Deus. Nós estamos chegando quase ao final dessa revista. E então, a dimensão presente e futura do reino. Do reino que reino? Do reino de Deus. Quais são os objetivos dessa lição? Nós vamos caracterizar a natureza do reino de Deus, apresentar as dimensões presente e futura deste reino, e a aplicação prática dessa lição será apontar o papel da igreja no reino de Deus. Então, durante essa lição, eu quero que vocês tenham em mente essa parte prática, tá bem? Qual é o papel da igreja no reino de Deus, pensando no reino de Deus na dimensão presente e futura, que vocês já vão entender o que é essa separação, que não é bem uma separação. E qual o seu papel de adolescente, o seu papel espectador, internauta, no reino de Deus. Então, antes de entrarmos propriamente na introdução dessa lição, eu quero refletir com vocês sobre o textuário. Então, o textuário dessa lição, como já dito, encontra-se em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Esse textuário me chamou muita atenção. E é assim, né? Cada professor, as lições são muito ricas. Então, cada professor busca algo que mais chama atenção e desenvolve, né? A partir da percepção que nós temos, a partir do que o Espírito Santo do Senhor coloca no nosso coração. E essa lição também falou profundamente comigo quando eu estudava essa lição. Então, qual é o contexto desse versículo? Coríntios, né, é escrito por Paulo. Então, o contexto é o seguinte: os cristãos de Corinto estavam rejeitando os ensinamentos do apóstolo Paulo. Esses cristãos de Corinto, eles se achavam tão bons, eles achavam que eram bons o suficiente para que não considerassem os ensinamentos do apóstolo Paulo, achar que esses ensinamentos não tinham valia. Então, Paulo, ele promove nesse capítulo 4 uma reflexão sobre a soberba de nossos corações. E ele afirma que Deus é o único justo juiz, né? De achar que se a gente já está bom o suficiente, digamos assim. Então, a ideia central desse capítulo é que, né, gostaria que vocês lessem esse capítulo na íntegra, que é um capítulo muito bonito,
e causa muita reflexão na gente mesmo, mas a ideia central desse capítulo é que nós não devemos nos considerar melhor do que os outros, né? Só quem pode julgar as pessoas é Deus, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então a ideia central desse capítulo é que nós não devemos nos considerar melhor do que os outros, e ainda que não são simplesmente as nossas palavras que importam, ou seja, o que a gente fala sobre o Evangelho, por exemplo, mas as nossas virtudes, ou seja, as nossas motivações. Então, quero que você abra sua Bíblia, por favor, na página 212 do Devocional Makene, em 1 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler só do versículo 18 ao versículo 20, tá bem? Página 212 diz assim: mas alguns, apóstolo Paulo falando, mas alguns andam ensoberbecidos, como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei as palavras dos que andam ensoberbecidos. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. E aí ele diz o textuário da nossa lição: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, não é basicamente o que você fala que você faz, mas a motivação que está por trás de tudo isso, né? Esses versículos nos alertam muito sobre a soberba dos nossos corações. Por exemplo, trazendo uma aplicação, né, para isso na sua vivência enquanto adolescente. Você, enquanto adolescente, você deseja ser o melhor aluno da classe, da sua turma, você quer ser o melhor aluno da sua turma. Mas por que você quer ser o melhor aluno da sua turma? Você quer ser o melhor da sua turma para você ter o prazer de dizer que você é melhor do que os outros? Ou você quer ser o melhor da sua turma porque você sabe que você é representante de Cristo na terra, então você sabe que você tem que dar um exemplo de um servo do Senhor. Então, se a sua motivação for a primeira opção, ou seja, se você quer ser o primeiro da classe, o primeiro da sua turma, o melhor aluno, para se dizer melhor do que os outros, sinto muito, mas o seu esforço não tem valor nenhum para o Senhor. Não vai te levar a lugar algum no reino de Deus. Mas, se a sua motivação for ser exemplo de Cristo na terra, ser exemplo de um verdadeiro cristão, ok. Então a sua motivação é correta. Outro exemplo, você deseja ser médico. Citando esse exemplo porque a medicina é uma das profissões mais bem conceituadas na modernidade, né? Na verdade, desde muito tempo, é uma das profissões mais bem conceituadas e uma das profissões melhor remuneradas também. Então, você deseja ser médico. Mas você deseja ser médico por quê? Qual é a sua motivação? Você quer ser médico porque através do exercício dessa profissão você quer ajudar as pessoas? Ou você quer ser médico porque você quer ganhar muito dinheiro, porque você quer reconhecimento social? Então, entenda bem. Eu não estou dizendo que você não deve almejar o melhor para você. Não é isso. Você pode me perguntar, né, Laís, então você está querendo dizer que eu não posso almejar o melhor para mim? Pode, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que eu quero que você reflita sobre as motivações que te movem para você almejar o melhor. Então, tudo perpassa por isso, pela sua motivação, pelo desejo lá no fundo do seu coração, que só você conhece. Então, nós temos que ter muito cuidado, e ao longo dessa lição, vou mencionar isso para vocês em alguns outros pontos também, sobre essa questão da soberba,
que às vezes nós temos o péssimo hábito de transformar aquilo até no que aquilo que a gente é muito bom, que a gente faz muito bem, a gente se sente melhor do que as outras pessoas por isso. Então, quando a nossa motivação é esta, se sentir melhor do que os outros, é o que Paulo fala. Não adianta, porque o reino de Deus não é feito de palavras, mas de intenções. É isso que ele diz aqui, de virtudes, tá? Então, vejamos bem, entrando aqui na introdução da lição, eu gostaria de ler com vocês depois do último ponto, do penúltimo ponto final, o último período aí, né? A última frase, que diz assim: nesta lição você é convidado a conhecer melhor as duas dimensões desse reino, presente e futura. As duas dimensões, presente e futura. E como igreja, viver intensamente essa verdade. Então, essa lição, ela está te convidando a conhecer essas duas dimensões do reino de Deus, a dimensão presente e a dimensão futura. Então, essa lição é composta por 4 tópicos, né? Que diz qual é o primeiro tópico, qual é a natureza do reino de Deus. Segundo tópico, o reino de Deus no tempo presente. Terceiro, o reino de Deus no tempo futuro. Quarto, a igreja, uma expressão atual do reino de Deus. E por fim, nós temos a conclusão. Então, qual é a natureza do reino de Deus? Vamos pegar aí a revista de vocês também. No segundo parágrafo diz assim, no primeiro tópico, segundo parágrafo, o reino de Deus, né, é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade com poder na execução de todas as suas obras, intervindo em tudo de forma soberana e incontestável contra o domínio das forças do nosso inimigo. Então, aqui a gente já observa a dependência que nós temos do Senhor. A partir do momento que a gente entende essa verdade aqui, nós entendemos que se nós reconhecemos que fazemos parte do reino de Deus, nós entendemos que nós temos comunhão com o próprio Deus. Então, que nós temos dependência com Ele, nós somos dependentes dEle. E é por isso que aqui na igreja se frisa muito a questão da ansiedade. Se nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, nós reconhecemos que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, como diz aqui, que Ele tem domínio sobre todas as coisas de forma incontestável, inclusive contra as forças do inimigo, então nós não precisamos estar ansiosos. Então veja bem que coisa linda, né? No parágrafo seguinte diz assim: ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nos tornamos cidadãos desse reino espiritual e passamos a viver uma nova ótica. Ou seja, a visão do mundo que rege a sociedade não se aplica a nós. E isso nós vamos ver novamente lá na parte final da lição, né? E eu vou retomar isso com vocês. Aquilo que rege o mundo não se aplica a nós, porque nós fazemos parte do reino de Deus, reino presente e reino futuro. Então, pensando nisso, o reino de Deus no tempo presente, qual é essa dimensão, né? Dimensão presente, o que isso quer dizer? Então, vejamos. Aqui, nesse segundo tópico, a lição faz um retrospecto da sociedade da época quando Jesus veio à Terra. E eu achei essa parte fantástica, porque
Eu vou ler com vocês um trecho e vocês vão perceber como essa parte, como retrato da sociedade da época, como essa descrição da sociedade da época enquanto Jesus Cristo veio à Terra, como é retrato também da sociedade moderna, da sociedade atual em que a gente vive hoje. Então veja bem, a época do segundo tópico, o reino de Deus no tempo presente. A época em que Cristo veio ao mundo foi marcada por muitas injustiças, incertezas e sofrimentos. As pessoas viviam cativas sob o domínio bélico, político e econômico por parte do Império Romano. Mediante as profecias bíblicas, havia uma grande expectativa para que um herói messiânico surgisse. Então, a ideia que se tinha na época era que Cristo, ou seja, esse Salvador messiânico, seria a figura que se colocaria entre o povo e Roma, ou seja, o Império Romano, o poder romano, como uma espécie de líder revolucionário, né, capaz de livrar o povo. Então, isso é contrário à ideia de que a ideia de Cristo quando ele veio, né? Tanto que nós vemos na Bíblia que em determinado momento Jesus fala, né? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ou seja, a missão de Jesus, de Cristo, aqui era no plano espiritual. Essa era a preocupação, né? Essa era a preocupação de Jesus Cristo. O quê? O reino de Deus, o presente. E aí, por que eu digo para vocês que esse trecho da lição que eu li, esse do início do segundo tópico aqui, me lembrou muito a sociedade atual? Porque a sociedade de hoje também anseia por um herói, né? Isso em todos os âmbitos. Eu poderia citar aqui vários exemplos para vocês, mas eu achei muita similaridade. Vocês são da década, vocês já nasceram nos anos 2000, mas as pessoas como eu, que pegou a transição do cinema da época final da década de 80, viveu a adolescência na década de 90, a gente viu a transição cinematográfica. E eu estava refletindo sobre isso. Na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, os filmes voltados, inclusive para adolescentes, eram filmes que falavam da vida das patricinhas, por exemplo. Era isso que a gente via, né? De meninas que ostentavam idas ao shopping, porque não era muito comum shopping, né? Celulares, né? Década de 90, não era popular celular, esse tipo de coisa. Por outro lado, para os meninos, os filmes direcionados para os meninos eram rapazes que conseguiam se dar bem na escola, namorando com as meninas e driblando professores, se dando bem com os pais, enganando os pais. Essa era a visão adolescente, era a visão dos filmes para adolescentes na época dos anos 80, final de 80, inícios dos anos 90. Hoje, né, a partir dos anos 2000, nós vimos uma revolução no cinema. Quais são os filmes mais populares, assim, mais voltados para a população em geral mesmo? Quais são o tema desses filmes? Ficção científica, né? Ficção científica, e mais do que esse, nós estamos vivendo a era Marvel, né? Em que nós temos super-heróis de todos os tipos. Inclusive, isso está tão popular que nós temos o exemplo de um super-herói adolescente, que é o exemplo do Homem-Aranha, né? Nessa nova era Marvel, né? Que é diferente do Homem-Aranha lá do início
da década de 90, início dos anos 2000. Então, o que isso quer dizer? Isso diz muito sobre a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela anseia por um herói, mas nós sabemos que esse cenário que se monta no cinema, embora seja reflexo do que a sociedade deseja, é um cenário imaginário, é um cenário irreal, que não se pode acontecer jamais. Não existe esse tipo de coisa, né? Esses heróis, recorrer a esses heróis ficcionais é ter a ilusão de que isso é possível, que os nossos problemas vão poder serem solucionados dessa maneira. E não vai ser. Nós sabemos que a única maneira de nós resolvermos os problemas, que tanto os nossos quanto numa dimensão maior, é o entendimento de Cristo, é o entendimento dos preceitos da vida cristã. Então, assim como na época de Jesus, eles sonhavam com... A sociedade vivia uma mazela tão terrível que ela ansiava por um libertador, por um herói. Hoje, a sociedade atual também anseia por um herói. E reflexo disso é o cinema que a gente tem hoje, aí, né? Os filmes populares. Então, feita essa reflexão, e aí eu já digo para vocês, né? E é nesse contexto que nós temos que viver o reino de Deus no presente. É nesse contexto aqui, é nessa sociedade que clama por um herói que nós estamos inseridos. E aí, mais lá na frente, a gente vai refletir sobre isso, né? Qual é a nossa função, então, diante dessa sociedade que anseia por esse herói? E que esse herói, que nós sabemos, é Cristo. Então, vejamos no tópico 3, fala do reino de Deus no futuro. Então, quando a gente pensa no reino de Deus presente, é nesse momento na nossa vida, nessa parte da nossa vida em que nós estamos vivendo aqui, né? Nós estamos desfrutando desse reino, desse mundo que Deus nos deixou, que Deus criou para nós, né? Nos inseriu neste mundo. Então, qual é o reino de Deus no tempo futuro? A ideia, então, que deve reger as nossas vidas é que a nossa vida aqui, nesse reino presente, ela é passageira e que nós devemos, então, almejar uma dimensão futura. Qual que é essa dimensão futura? A esperança de que um dia nós iremos viver com Cristo na eternidade. Então, isso é interessante, que isso dá até sentido à vida da gente, né? Nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui. A gente não está aqui como uma poeirinha, um grão de areia na história da humanidade. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito maior, né? E nós almejamos algo muito maior. Esse algo maior é viver eternamente com Cristo, viver com Cristo na eternidade. Então, vejamos aí também no último parágrafo da lição, diz o seguinte: a nossa mensagem precisa ter uma abordagem escatológica, ou seja, nós não devemos pensar, ter uma visão limitada, né? Ter uma visão que se limite ao reino presente, ao reino de Deus presente, mas ter uma visão direcionada para o futuro. Assim, então, não podemos ficar presos apenas a um presente e pregar apenas um evangelho que transforma o homem de hoje e pronto. É necessário dar uma atenção especial à dimensão futura e à busca de uma vida eterna com o nosso amado Salvador. E isso aqui, esse trecho final, nos remete a uma mudança da nossa visão. Lembra que lá no início nós falamos?
A partir do momento que nós aceitamos o reino de Deus, nós estamos inseridos nesse reino, nós temos uma percepção diferente da vida. E a percepção da sociedade em comum não se aplica mais a nós. Então, aqui, quando diz é necessário dar uma atenção à dimensão futura e à busca pela vida eterna, isso é muito interessante e é um assunto até um pouco delicado, porque hoje nós vemos que tem algumas pregações que associam a vida de uma pessoa temente a Deus a uma vida próspera. Ou seja, associa, se eu tenho Jesus, eu tenho uma vida próspera, como se isso fosse sinônimo. Mas ter uma vida próspera, ter uma vida santa não é sinônimo de ter uma vida regada de prosperidade e livre de aflições. E Jesus, a Bíblia sinaliza isso pra gente, né? Quando diz, lá em João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que eu quero dizer? Nós aceitarmos a Cristo, aceitarmos fazer parte desse reino de Deus, isso é sinônimo de que nós teremos uma vida regada com só coisas boas? Não, isso não é sinônimo, né? É sinônimo de que nós teremos que sempre buscar a santidade, né? Na nossa vida nós devemos sempre buscar a santidade. E que independente do que nós passarmos, Deus passará conosco, independente das situações, Deus zelará por nós. Mas não é por isso, pelo fato de eu aceitar a Jesus, que eu não vou ter aflição nenhuma. E isso diz muito também sobre as motivações das pessoas para buscar a santidade, né? No sentido de que, eu vou buscar a santidade porque eu quero isso, né? Nossa, eu vou ter muita fé agora, eu vou tentar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou semear minha fé aqui de alguma forma porque eu quero isso. Isso não é assim que funciona, né? Não é dessa maneira que funciona. Buscar a santidade, buscar o reino de Deus é um dever, né? Faz parte da aliança que firmamos com Deus quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, só retomando para a gente então passar para o quarto tópico, nós estamos falando nessa lição do reino presente e do reino futuro. E no reino presente nós estamos falando sobre a nossa vivência aqui na Terra. E aí eu gostaria que vocês se atentassem para as motivações que regem a sua vivência aqui na Terra. E na dimensão do reino futuro nós estamos falando do cumprimento da promessa da vida eterna com Jesus Cristo. Então, reino presente é o reino de Deus nosso aqui, nesse momento presente. E no reino futuro é o cumprimento da palavra, da promessa da vida eterna com Jesus. E por que eu disse que essas questões, essas dimensões são relacionadas? Porque nós devemos viver o nosso presente tendo como alvo esse futuro na eternidade com Cristo. É essa a grande lição que nós tiramos aqui. As motivações que nos regem hoje devem ser relacionadas com o que nós queremos para nós no futuro, ou seja, viver eternamente com Jesus Cristo. No tópico 4, então, pensando nessa questão do reino presente, do reino futuro,
nós devemos pensar que a igreja é a expressão atual do reino de Deus. A igreja, uma expressão atual do reino de Deus. No primeiro parágrafo da lição de vocês, nesse tópico 4, diz o seguinte: a igreja apresenta-se como uma espécie de território do governo espiritual de Cristo e é formada pelos cristãos que foram libertos dos poderes do inimigo de nossas vidas. Esse trecho eu gostaria de esclarecê-lo, porque nós lendo esse trecho aqui, nós podemos ter a ideia de que a partir do momento que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu faço parte do reino de Deus, ou seja, eu aceitei a Deus, eu aceitei a Cristo, faço parte desse reino glorioso, almejo a vida eterna e eu estou liberto dos poderes do poder dos inimigos, ou seja, eu vou ter uma vida tranquila, é aquela questão da prosperidade. Vou ter uma vida tranquila, eu não preciso ter mais preocupação com isso. Você não precisa ter preocupação com isso no sentido de que você sabe que Deus zela por você. Mas não é por isso você vai ficar tranquilo e achar que você está imune ao pecado, né? Eu aceitei Jesus, então eu sou imune ao pecado. Eu não vou pecar mais, nenhuma afronta do inimigo vai chegar até mim. Não é assim, né? Nós devemos, é aquilo que eu disse, a santidade é uma busca constante. Nós teremos aflições aqui na terra, então nós devemos estar ligados o tempo todo para nós permanecermos em santidade. Então, nós devemos ter o cuidado dessa igreja ideal, né? De achar que igreja no sentido de conjuntos de pessoas que se reúnem para cultuar a Deus. Nós devemos ter cuidado com essa igreja ideal aqui. Essa igreja ideal é o nosso alvo. Nós devemos ser assim. Esse é o nosso alvo. Mas não quer dizer que isso é algo instantâneo. A partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo, que eu faço parte do reino de Deus, eu já sou assim, santo, sem problema, não peco mais, eu sou imune, pronto. Não, isso é um processo e nós devemos, porque a carne é fraca, né? Então, nós devemos estar atentos às tentações do pecado, do inimigo das nossas almas, ao pecado. Nós devemos estar atentos para não pecar, né? Então, e por que eu falei que eu iria retomar a questão da soberba? Porque achar que nós somos santos o suficiente também é um sinal de soberba, né? Veja bem, achar que eu sou santo o suficiente, eu cumpro com as vindas à igreja, eu estou aqui todos os cultos, eu faço a minha leitura devocional, eu tenho um período de oração em que eu me dedico à oração, me dedico ao estudo da palavra, eu tenho práticas regulares de jejum, então eu sou santo o suficiente, posso ser arrebatada a qualquer momento, sou santo o suficiente. Não estou dizendo que essas não são atitudes que um santo possui, são atitudes sim, são ações que um santo possui, são ações que todo crente deve possuir, né? Leitura bíblica, jejum, oração regular, estudo da palavra, vinda aos cultos, isso são ações que um santo deve possuir, que um crente deve ter. Mas pelo fato de você fazer isso simplesmente, não quer dizer que você é santo. É a questão da motivação que Paulo diz. Qual é a motivação por trás de todas essas suas ações? A motivação sou assim, estou fazendo tudo isso porque eu quero uma vida com Deus, porque eu reconheço que Deus é
Eu reconheço que eu devo ser fiel a Deus, independente de todas as circunstâncias. Ok, motivação correta, certa resposta. Agora, eu sou assim, eu sou assim porque quando eu quero mostrar para as pessoas que eu sou desse jeito. Porque eu não quero ter que confessar lá na frente que a minha leitura está atrasada. Porque eu quero que o pastor veja que eu estou ali com o meu nome na listinha, cumprindo o período da oração. Essa é a motivação incorreta, né? A motivação certa é que nós devemos almejar esse reino futuro, saber que isso é a nossa obrigação enquanto cristãos, né? Por tudo que Jesus também já fez por nós estamos falando sobre isso ao longo de todas essas lições, né? A vida sacrificial de Cristo na terra, de todo o plano de salvação. Então, nós termos essas práticas digamos, eu acho que é até o mínimo. É o mínimo que nós podemos fazer. Então, conclusão. O que significa então fazer a diferença nesse mundo, né? O que significa nós, enquanto a Igreja do Senhor, estarmos nesse mundo e nós não nos corrompermos com ele. Veja bem, a lição diz o seguinte: o que significa fazer a diferença? Somos chamados para, enquanto Igreja do Senhor, fazermos a vontade dele frente a um mundo que clama por socorro. Quando eu falei lá do mundo que clama, de uma sociedade que clama por heróis, eu gostaria de retomar aqui nesse momento. Mas é mais do que isso. É mais do que um mundo que clama por socorro. Mais do que um mundo que clama por um super-herói. É um mundo, nós temos que fazer a diferença em um mundo corrompido. Porque é um mundo que não consegue, às vezes até consegue compreender, mas não conseguem aplicar o entendimento de que apenas Jesus Cristo é a solução para os seus problemas. Apenas Jesus Cristo não a solução para os problemas no sentido de que Jesus vai solucionar tudo, mas no sentido de que a gente tem conforto, de que a gente que isso não acaba aqui, né? A gente ter essa esperança. Então, Jesus é a esperança do mundo. Então, você está vivendo em um mundo corrompido e fazer a diferença nesse mundo corrompido, em um mundo que às vezes reconhece, mas não aceita Jesus, é muito difícil. Um exemplo disso é você praticar a piedade, por exemplo. Como você pratica a piedade em uma sociedade cheia de segundas intenções? Cheia de pessoas que querem passar a perna no outro. Como você pratica o bom testemunho em um ambiente escolar, em um ambiente de até profissional, em que todas as pessoas do seu trabalho são maledicentes? Como você pode ser exemplo de um adolescente em um mundo que corrompeu totalmente a visão que se tem de um adolescente? Isso nos remete muito ao texto áureo dessa lição, né, em que o apóstolo Paulo, ele destaca que nós não somos juízes dos outros e nem de nós mesmos, né? Nós temos que buscar essa piedade, buscar a fuga da maledicência, buscar sermos o ideal adolescente, de um adolescente cristão, mas saber que o suficiente, ser o suficiente, estar no ponto ideal do que Jesus requer, do que Deus requer de nós, é algo que só Deus pode falar, só Deus pode dizer. E nós aqui, então, nós temos que buscar cada dia mais suprir as nossas falhas, né? Então, no caso de vocês especificamente, um
exemplo disso é como, quando eu falo da questão dos adolescentes, da visão de adolescente corrompida que nós temos, é que nós vivemos em um mundo em que é comum adolescentes ter uma vida regada de festas e bebidas ilícitas, alcoólicas ilícitas, sabendo que isso não é permitido para menores de 18 anos. Como se faz? Se você está numa sala que todo mundo pratica isso, só você não. Você vai ser o diferentão da escola, né? Como você convive em um mundo que todos os seus amigos, todas as suas amigas têm uma vida sexual ativa e não vê problema com isso? E como você faz para você se manter santo? Para você manter a sua pureza? Eu digo para vocês que essa banalização de tudo não é justificativa para dizer que você, estou em um mundo corrompido, nossa, é tão difícil me manter santo, Laís. Tão difícil, isso não é justificativa. Por quê? Porque nós temos que ter em vista justamente o caráter epistemológico do reino de Deus. O que é isso? Essa visão de futuro, entende? Essa visão de que a nossa vida não acaba aqui, a nossa vida não é só isso. Nós temos um futuro e que os nossos maiores prazeres nós vamos desfrutar com Cristo. Então, essa é uma mensagem de alerta para nós, para todos nós, né? De que nós não devemos achar que nós somos bons o suficiente e por isso nós estamos ilesos de pecar. E também é um alerta para que nós possamos a cada dia mais buscarmos a salvação, a santidade, buscarmos ser santo, encarar a santidade como um processo em que eu não sou perfeito, eu busco a perfeição, busco essa santidade o tempo todo, a cada momento da minha existência, luto contra a carne. E por que isso? Por que essa luta diária, essa luta constante? Porque eu almejo, porque eu sei que o reino presente não é o fim. Eu almejo esse futuro. E esse futuro é morar com o Senhor Jesus. Que palavra gloriosa, né? Que palavra linda, que bênção, que conforto, que esperança para nós sabermos que a nossa vida não acaba aqui. E nós sabermos também que a partir do momento que a gente faz parte desse reino, entende, aceita, quando a gente compõe esse reino de Deus, quando a gente aceita Deus nas nossas vidas, nós sabemos que todas as aflições que nós tivermos de passar aqui, nós iremos passar com Cristo ao nosso lado, independente do problema que nós tivermos de passar, que nós tivermos de enfrentar. Que bênção, né? Então, adolescente, pensando nisso tudo, reflita sobre você, reflita sobre a sua vivência, reflita sobre as suas motivações, sobre os seus ideais, sobre aquelas pessoas que vocês têm têm admiração por essas pessoas. Tudo isso diz muito sobre vocês. Amém? Vamos orar então para encerrar. Senhor Deus, Pai, na Tua presença, ó Deus, estamos para Te agradecer por este momento maravilhoso, ó Deus. Muito obrigada por esta palavra, Senhor. Muito obrigada por ter falado aos nossos corações. Vem estar conosco, ó Deus. Que essa palavra, ó Pai, não fuja da nossa mente, não se esvaia de nossos corações, ó Deus. Mas que nós possamos, ó Deus, viver essa palavra diariamente, a cada momento. Que nós possamos, ó Deus, ter um entendimento que nós estamos aqui em um processo de busca constante da santidade. E que nós possamos almejar, ó Pai, nós possamos, ó Pai, que tudo que nós possamos fazer aqui seja relacionado à motivação certa, ó Pai, que é a busca, ó Deus, pelo reino futuro, pelo reino celestial, eterno, ao lado do Senhor. Muito obrigada por tudo, permaneça conosco, ó Deus, em nome de Jesus.
Amém.